Rapaz, eu tô com uma dor aqui de velho mesmo, cara, que é uma dor aqui debaixo da costela, meio que nas costas, num lugar indefinido dessa região. E eu senti essa dor andando pra cá, pra gravar esse vídeo depois do jogo, depois das entrevistas. Então, cara, quando você sente uma dor depois de andar, é porque realmente você está definhando. E mesmo definhando, eu venho aqui falar um pouco de mais um empate que eu vejo na Liga dos Campeões. Eu acho que é o terceiro empate seguido, cara, que eu vi o 0 a 0 do Manchester City na Dinamarca, o 0 a 0 do Manchester City na Alemanha e agora esse 1 a 1, quase 2 a 1 aqui em Londres. E eu já começo com uma admissão, tá? Que por mais que revele um certo defeito na dinâmica aqui do trabalho, é um bastidor que eu acho interessante compartilhar, principalmente com quem tem a vontade de um dia cobrir partidas e tudo mais, enfim. É uma dinâmica meio específica, mas explica, por exemplo, por que eu não vi o segundo gol do Tottenham que foi anulado pelo VAR. É o seguinte, durante a partida de Liga dos Campeões, nas coberturas de Champions, por conta da TNT ter os direitos de transmissão, nós correspondentes ficamos atrás de um dos gols, tá? Com a câmera ali, entrando ao vivo por áudio e tudo mais, esse tipo de coisa que você já está acostumado durante a transmissão. Só que é a gente que tem que estar depois na zona de entrevistas exclusivas com todo o equipamento que está conosco atrás do gol também. Então, por conta, primeiro, desse deslocamento e segundo, do tempo que demanda a montagem do equipamento lá na área de entrevistas, geralmente, quer dizer, sempre, a gente tem que sair com 10, às vezes 15 minutos de antecedência, 15 minutos, 10 minutos antes do apito final. Então eu estava me preparando para sair quando o Tottenham empatou. Só fui ver o lance da virada que acabou não sendo virada no celular, né, assistindo aos vídeos repercutidos nas redes sociais. É uma pena porque eu não senti aqui toda essa montanha-russa que só um VAR no último minuto pode causar. Mas enfim, a minha opinião é que se o futebol fosse um esporte justo, ou se fosse um esporte por pontos, sei lá, se fosse um jogo de basquete aqui, se tivesse que haver um vencedor, esse vencedor seria o Sporting. Eu defendo meu ponto aqui, por mais que o domínio do Tottenham tenha sido, no segundo tempo, mais intenso do que o do Sporting no primeiro. E aí eu já digo aqui, né, dois tempos distintos. O primeiro todo do Sporting, o segundo não todo do Tottenham, por mais que tenha sido, por vezes, o Tottenham martelando o Sporting. É porque no segundo tempo, na minha opinião, o Sporting fez o que o Tottenham não fez no primeiro, pelo menos em alguns momentos, que foi contra-atacar, que foi dar uma mordida ali no campo adversário. Inclusive, o Sporting teve chances no segundo tempo de fazer o segundo gol. No primeiro tempo, o Tottenham, se eu não me engano, não teve chance de abrir o placar. Mas como o futebol não é tênis, não é por pontos e tudo mais, o Tottenham poderia ter saído daqui com a vitória, a classificação e a liderança do grupo, tudo isso garantido com uma rodada de antecedência. Mas aí o VAR achou o impedimento do Harry Kane no passe do Emerson Royal e agora os Spurs precisam de um empate na rodada final lá na França contra o Olympique de Marseille para garantir a vaga. Uma vitória garante vaga com liderança do grupo. Enquanto isso, o Sporting vai enfrentar o Frankfurt, também dependendo apenas de si para conseguir chegar ao mata-mata da Champions. Eu gostei muito da atuação do Sporting hoje, eu gosto muito do Rubem Amorim, assim, eu não acompanho, evidentemente, né, o Sporting, não acompanho o Campeonato Português, mas o pouco que eu vi, quase sempre eu gostei bastante. Gosto das ideias do Rubem Amorim, entendo que ficar num quase que eterno processo de remontar elencos, né? Achar jovens talentos, lapidá-los, vender. Acha, lapida, vende. É um processo que nem sempre é tão direto assim, automático assim, né? Às vezes você vende e demora para achar outro ou lapidá-lo. Se o futebol fosse uma ciência exata nesse sentido, evidentemente a gente teria muito mais clubes com muito mais constância nesse nível, nessa prateleira da hierarquia de mercado de transferências do futebol europeu, ano sim, ano também batendo longe nas competições europeias e nacionais. Enfim, uma campanha que me surpreendeu desse Sporting nessa fase de grupos, uma campanha muito interessante, com altos e baixos, porém com mais altos do que baixos. E hoje jogou sem o artilheiro do Sporting na temporada, sem o Pedro Gonçalves. E mesmo assim deu trabalho a um Tottenham que, cara, assim, eu não sei você, torcedor dos Spurs, não me convence. Eu até perguntei na entrevista pós-jogo pro Lucas Moura, cara, o que muda
para a postura ser uma no primeiro tempo, ou seja, uma postura bastante apática, para ser outra, muito mais ativa do que passiva no segundo tempo, sem qualquer alteração de jogador. Ele fala de bronca do Antônio Conte, fala de, na cabeça, né, no mental do jogador, saber que agora são só 45 minutos para buscar pelo menos um empate. A derrota complicaria muito a situação do Tottenham no grupo. A gente viu um Tottenham muito diferente no segundo tempo, só que ainda assim, sei lá, eu não sei se eu coloquei as minhas expectativas nesse Tottenham do Antônio Conte muito mais acima do que eu deveria. Se você for buscar aqui mesmo no canal, eu falo que via o Tottenham brigando e ficando na terceira colocação da Premier League e passeando nesse grupo da Liga dos Campeões. Tá na terceira colocação da Premier, é verdade, mas eu não tenho agora certeza se vai se manter ao longo de toda uma temporada. Bastaram algumas lesões para mostrar que de fato esse elenco é mais curto do que eu pensava, e aí também tem questão de adaptação. O Bissouma ainda não encaixou nesse time, né? Eu achava que ele seria um cara que já encaixaria naturalmente e quase que instantaneamente. Enfim, alguns problemas desse Tottenham e talvez até para além do Conte, tá? Eu não sei se eu tenho a impressão de que quanto mais perto da Copa a gente fica, mais os jogadores que vão para o Mundial, uma pausa para os jardineiros, muito obrigado. Esses jogadores que vão para o Mundial mais ficam um pouco reticentes, não sei. Posso estar viajando aqui, né? Um jogo competitivo, acho que não. Mas enfim, eu tive a impressão de primeiro tempo com tanta coisa errada do lado dos Spurs que talvez eu esteja tentando achar coisa onde não tem. Enfim, depois do jogo eu conversei com o Richarlison, mas sem gravar, porque ele não quis dar entrevista. E estava brincando com ele porque eu fiquei acompanhando durante o jogo. O Richarlison estava no banco, mas evidentemente não relacionado, né? Ele está se recuperando da lesão na panturrilha esquerda. Só que, cara, ele levantava, pulava, na hora do gol ele deu um pique. Eu falei, cara, você tá bom para jogar, né? Ele falou, eu falei com o médico, falei, ó, pelo pique que eu dei agora eu já tô bem. Evidentemente uma brincadeira, mas é bom ver que o Richarlison não tá aquele choroso da ótima entrevista que ele deu para o João Castelo Branco na ESPN Brasil, ou melhor, para o ótimo João Castelo Branco. É um Richarlison que está mais animado, que está mais confiante, que está aliviado. E hoje deu para ver que ele estava coçando para poder entrar e ajudar o time a buscar o resultado. Enfim, eu acho que é isso. Se eu deixei de falar algo que você esperava, eu peço desculpa, mas pelo menos esse tempo aqui, mais uma pausa para os jardineiros, pelo menos esse tempo aqui, ele fez com que a dor passasse. Talvez, só talvez, mais uma pausa. Só talvez é porque eu esteja parado, né? Quando eu começar a andar de volta depois da gravação desse vídeo, vai doer de novo. Ó, quinta-feira, amanhã, hoje, sei lá quando você está vendo esse vídeo, ou ontem, estarei em Old Trafford para Manchester United e Sheriff pela Europa League. Não sei se vai ter vídeo, tá? Depende do que acontecer dentro de campo. E no fim de semana não estarei cobrindo a rodada da Premier League porque tenho uma função cívica, democrática, muito importante para exercer aqui em Londres. Então precisarei me deslocar de Manchester para Londres no sábado, para chegar tranquilo no domingo, acordar tranquilo aqui em Londres, votar e voltar para Manchester. Então nesse meio tempo eu não vou ver muita coisa de Premier League. Maravilha? Vamos que vamos. Obrigado pela companhia mais uma vez e, se possível, deixa o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e comente. Lembrando sempre, eu juro, cara, eu leio todos os comentários. Eu não sei se deveria interagir um pouco mais com eles, mas é porque é tanta correria aqui que eu realmente não consigo. Mas eu acho que pelo menos me comprometendo a ler todos, eu já no mínimo justifico o tempo que você gasta em escrever esse comentário, que muito me alegra, ou que muito me faz crescer, ou que às vezes me ofende. Mas sempre com respeito. O nível aqui da caixinha de comentários desse canal, olha, 9/10, quase 10/10. Show? Um abraço.